Então, galera, vamos lá para a parte 2 desse vídeo. Pintamos no último vídeo as folhas bem fáceis para iniciantes. E agora nós vamos pintar então essas flores. Daria para se dizer que são flores do campo, flores comuns que a gente encontra, né, nos nossos jardins, nas praças, né? Então, nós vamos pintar essas flores. Eu vou usar a cor coral, tá? Porque o crochê dela, ó, é bem parecido, é a cor coral, tá? Então, vou usar essa cor coral com os detalhes pequenos no púrpura, tá? E o branco, tá? Então, vou mostrar bem detalhadamente, de uma forma bem simples, como é que a gente pinta esta flor. Tem 3 flores nesse nosso desenho, certo? Então, assim, ó, iniciamos pelo meio, puxando, né, a cor mais forte, que é essa cor coral, assim, ó. Eu já deixei passado o diluente nesse nosso tecido aqui, tá? Já deixei passadinho. Então, aqui, ó, e vou passando e vou puxando assim, ó. Tá? Esparramando bem essa cor. Depois vem o branco, vem fazer todo o detalhe, né? Não vou até o fim das minhas pétalas. Aqui, ó. A outra aqui do lado também, assim, ó. Iniciando bem aqui no meio. Fazendo bem os contorninhos, né? Fazendo bem, ó, o meio aqui, ó. Puxando, assim, ó. Pra cima, né? Do centro pra fora. Olha só. Que assim, ó. E eu já vou fazer essas 2 pétalas aqui, tá? Vou fazer já essas 2 pétalas com o branco. Vou pegar a cor branca que eu tenho aqui, ó. Eu gosto de esparramar bem, então, a cor no tecido, né? Então, o branco tá aqui, ó. Tá? Vou tirar o branco aqui numa lajatinha que eu tenho aqui. Tá? Vou puxar ele aqui assim, ó. Vou tirar aqui na pontinha. Aqui assim. Para vocês verem como é que eu vou... Aqui, ó. Fazer, então, essas pétalas. Como eu falei nas folhas, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar assim, ó. Na pontinha, tá? E vou puxar aqui nas minhas pétalas. Aqui assim, ó. O pincel já está sujo com a cor, então vai ficar bem legal. Ó, novamente aqui, ó. Fazendo sempre bem o contorno, gente, desta flor, esta pétala aqui, ó. Não deixando que esse contorno fique aparecendo os pontinhos. Vocês já me perguntaram como é que eu tiro os riscos, os moldes. Eu falei que no canal tem um vídeo que explica bem direitinho como é que eu faço meus moldes e como é que eu tiro os meus moldes, né? Procure ali no canal, vocês observem que ele fica super visível e os moldes, gente, fica para sempre. Tu faz, não fura, não estraga, aliás, porque o molde já é furadinho. Eu uso uma pasta e ela só passa pelos esses furinhos a pasta. Então não estraga, porque é feito com papel manteiga, tá? Assim, ó, certo? Vou deixar secar um pouquinho esse branco que eu usei aqui, para depois colocar a cor que eu quero fazer o detalhe. Aqui na outra pétala, mesma coisa, com o branco, ó, puxando, tá? Aqui assim, ó. Vou tirar novamente... Botar o meu branco aqui na tarjetinha, na lajota aqui que eu tenho, né? Aqui assim, para poder puxar esse meu branco como eu quero. Para pegar ele aqui, ó. Então, observem. Aqui assim. E vou colocando meu branquinho aqui assim, ó. Fazendo bem o contorno deste branco. E misturando essas 2 tintas aqui que eu tenho. Certo? Pegar um pouquinho a cor coral.
Nessa parte que é um pouquinho mais para baixo, eu quero fazer um detalhezinho aqui, ó. Para puxar aqui para baixo. Assim. Observe, fica uma manchinha um pouquinho mais forte. E da mesma forma desse lado de cá, ó. Depois eu vou fortalecer um pouquinho isso aqui com a tinta púrpura. Assim, ó. Tá? Então fica um detalhe dessa minha flor, né? Com essa cor um pouquinho mais forte, onde tem a voltinha para baixo, ó. Onde se a parte de baixo seria a sombra, tá? Essa é a minha flor aqui. Aqui assim, ó. Aqui assim também. Isso. Aí eu vou só misturar um pouquinho aqui para não ter uma separação. Isso que eu sempre falo. Ó, daí eu misturo assim, ó. E não fica uma separação. Assim, certo? Vamos para a outra pétala agora. Tá? Fiz uma pétala, vamos para a outra pétala. Sem esquecer que depois eu vou usar o púrpura para fortalecer um pouquinho essa flor, tá, gente? Fazer os detalhes. Só que é a mesma coisa, ó. Tô tirando aqui a cor coral. Assim, ó. Serve. Já vou fazer a outra pétala de baixo também. Assim. Puxando aqui assim. Essa parte eu disse que é a parte mais escurinha que eu faço, que é o cantinho que dá a dobrinha. Já vou fazer agora aqui. Essa parte também, que é a parte que vem a viração, né? Vem a pétala virada. Então também ela é um pouquinho mais escura. Assim, tá? E depois eu vou passar o branco por cima. Certo? Então ali. Então vou fazer agora então o branquinho. Então aqui assim, ó. Observe que eu vou contornando sempre, ó, a parte de fora, para não haver essa separação, que eu sempre falo, muito importante. Olhem aqui, ó. Só um pouquinho mais pra cá no canto, pra não atrapalhar. Tá assim. E puxar, né? Puxar pra baixo, cor branquinha. Que eu vou só misturar aqui as cores, aqui, ó. Porque ela tem uma pétala virada aqui, né? Assim. Do lado de cá também. Assim, já que eu tô com o pincel sujo do coral, já vou passar, porque depois que vem o branco. Eu quero deixar já esse detalhe aqui da pétala. Dessa pétala virada, assim. Depois vem o branco. E aqui assim, ó, então, passando o branco aqui assim, ó. Assim. Mesclando, né, gente, as cores. Não tem mistério. Assim. Fazendo a outra pétala aqui também, ó. Passando o branquinho. Misturar as cores que eu passei embaixo com as cores que eu passei agora com o branco.
Assim, tá? Vou pegar um pincelzinho um pouquinho menor, para mim poder fazer essa pétala virada que eu quero fazer aqui assim, ó. Assim, ó. E fica uma pétala virada, tá? Misturo bem as duas tintas sempre. Não posso deixar uma separação forte, assim, ó. Olha o detalhe. Fica essa pétala virada, tá? E aqui assim, nessa parte aqui também eu vou fazer um pouquinho mais forte, porque ela tá com uma descida aqui assim, nessa flor. Então, aqui como se fosse mais fortezinho. Aqui, ó. Certo? Vou aproveitar o meu púrpura, já que eu tô com 4 pétalas já feitas, e vou usar um pequeno detalhe para fazer aquilo que eu falei antes que eu ia fazer, com o púrpura, né? Então, assim, ó, por exemplo, tem a parte aqui assim, ó, do meio para fora, dando um pouquinho mais de fortalecida nessa flor, ó, do meio para fora, tá? Aqui assim, ó, do meio para fora. Do meio para fora. Tô rodeando, tá? Esse miolo dessa flor. Assim, ó. Observem que a gente vai fortalecendo essa nossa pétala aqui. Vou aproveitar com esse mesmo, já tô aqui um pouquinho mais forte aqui, ó. Aqui assim a mesma coisa. Um pouquinho mais aqui assim. Tá? Então, ser um pouquinho mais forte, né? Dá um realce na nossa flor. Aqui eu quero pegar a mesma questão, o púrpura. Aqui assim. Puxo aqui também. Aqui assim, ó. E vou puxando assim, ó. Misturando as cores aqui assim. Vou fazer o mesmo realce nessa outra parte aqui também que eu tenho. Nesta aqui, tá? Que assim, ó. Que eu botei também um detalhezinho. São detalhes, né? Então, quem tá iniciando, aprenda bem esses detalhes, bem-vindo. São detalhes que a gente vai fazendo numa flor e elas vão ficando maravilhosas. Agora eu vou continuar fazendo a última pétala dessa flor, que é com a pétala com a cor coral, aqui, ó, tá? Então, aqui assim, ó, eu tenho duas viradinhas. Uma viradinha aqui, ó, tá? Que pertence a essa pétala aqui, e a outra pétala tá comum, e essa outra virada pertence a essa pétala de cá. Então, eu vou fazer aqui a cor coral, aqui no meio, assim, fique bem definida, né? Essa cor aqui assim. Tá muito bonita a nossa flor. Você que tá chegando no canal, se inscreva, deixe o seu like. Sempre que vocês visualizarem o nosso canal, os vídeos, deixem o seu like. Isso é muito importante para nós, gente. Tá? Muito importante que vocês vão incentivando o canal, vão deixando os likes e assim o YouTube percebe que vocês estão gostando deste canal. Ó, aqui assim, ó, tô colocando com a cor mais a branca, né? Detalhe aqui, ó, tem uma entradinha nessa nossa flor. Aqui assim. Misturo as duas tintas, ó. Não posso deixar sem misturar. Aqui assim também. Colocando o branco, né? Aqui assim.
E vou deixando as cores assim, né? Misturando aqui assim o branquinho. Assim. Vou pegar um pouquinho da cor coral. Vou fazer esse detalhe aqui assim, porque tem uma pétala virada. Aqui. Então, vou deixar aqui assim. Aqui assim, pra ela ajeitar, porque ela vai virar pétala virada do lado de cá. Assim. Vou aproveitar, vou pegar o púrpura, então já, como eu fiz nas outras. E vou colocar ele como um detalhe aqui assim, ó. Observe. Eu coloco um pouquinho só e vou puxando. Tá? Com o próprio coral aqui eu quero fazer essa descidinha aqui, ó. Que é a parte mais... Tá mais baixinha, então fortalecer um pouquinho com o coral. E o púrpura. Assim. Que assim também quero aproveitar e dar uma descidinha nessa... Fortalecer um pouquinho mais essa minha pétala aqui, ó. Não precisa ser muito. Misturando bem as tintas. Assim. Agora, vou pegar e vou fazer as duas viradinhas que eu tenho aqui. Vou lavar o pincel, porque eu tava com o pincel com a cor púrpura, tá? E vou tirar aqui na minha lajota um pouquinho do branco, lavando os pincéis para não ficar duas cores. Pegar um pouquinho do branco, botar aqui na lajota, tá? E vou, então, pegar aqui devagarinho, fazer esse detalhe aqui, ó. Tá? Esse detalhe. Assim. E a mesma coisa com o branco nesta outra pétala, que é a pétala de cá. É desta flor aqui. Assim. Certo? Então, para mim reforçar melhor, para saber, eu pego e reforço esse aqui, ó. Porque isso pertence a essa pétala aqui, ó. Tá? E essa pertence a essa pétala aqui. Eu posso pegar o meu pincel, filete, e posso reforçar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Fazer aqui assim, ó. Tá? Fica como um reforço. Ali, pessoal. Então, a mesma coisa com essa aqui. E o mesmo com essa aqui assim, ó. Tá? Então, vocês veem que fica bem marcadinha, tá? As pétalas, né? Então, eu vou pintar, vou deixar o miolo para depois, para pintar tudo junto, tá? Vou pintar essa outra flor aqui que está virada, certo? Então, eu vou pintar essas duas flores, essas duas pétalas aqui, essas duas flores aqui que eu tenho, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, muito longo. Daí, na terceira flor, eu vou pintar sozinha. Então, olhem aqui, ó. Vou botar um pouquinho do diluente aqui no meu prato, porque eu quero passar nessa flor aqui. Essa aqui é a maiorzinha ainda. Vocês observam que eu fiz umas flores bem grandes, para ficar bem visível nos vídeos, tá? Para vocês aprenderem bem esses detalhes, esse passo a passo de como pintar flores. Então, olha, vamos destravar, então, esse mistério, né, dessas flores aqui. Então, mais um pouquinho aqui. A flor é grande, então, aqui assim, ó. Tá? Vamos botar aqui assim, ó. Pronto. Passado o diluente. Nessa folha aqui. Vamos, então, pintar elas agora. Certo? Por trás aqui tem um vaso,
tá, gente? Um vaso transparente. Mas nós vamos pintar depois. Transparência em vaso. Depois. Agora vamos pegar a tinta aqui, ó. Pegar a tinta coral. Vou bater ela um pouquinho. Ali. E vamos colocar aqui, então. Aqui. Puxar mais pra cá pra vocês visualizarem. Tá? Assim. Aqui a tinta, aqui a tinta, né? Vamos passar aqui a tinta aqui no meio. Como fiz com a outra, tá? Mesmo esquema da outra pedra. Da outra flor. Começamos pelo meio. Puxando bem. Aqui assim. Aqui tá o vaso, né, aqui do lado. Então, passando aqui assim, ó. Observe que já tô deixando as marcas onde eu quero fazer a profundidade. Assim. Para outra pétala, tá? Pintando. Observe que, ó, coloco a tinta aqui e puxo, tá? Assim, ó. Vou colocar aqui a profundidade que eu quero aqui assim. Essa pétala assim, nesse lugar aqui, ó. Então, vamos pintar agora essas duas pétalas. Depois partimos para as outras. Assim. Vou pegar um branquinho aqui, ó. Vou pegar direto da lajota, porque facilita pra gente fazer, né, então, os filetezinhos dele do lado, fazer os contornos bem bonitos. Então, tô aqui. Antes de eu pegar o branquinho, já peguei o branquinho, eu vou pegar a tinta púrpura e vou fortalecer aqui assim, aquilo que eu fiz antes. Vamos fortalecer já o meiozinho aqui, ó, colocando assim. Daí já fica isso, assim, só pra ter um detalhe mais escurinho, né? Isso é importante. Então aqui, ó, pegando da lajota, meia, um lado nada, outro lado carregadinho. Então, aqui assim, ó. E puxo assim, tá? Coloco aqui e puxo, vou misturando as cores. A branca, é uma cor muito bonita para fazer todos os detalhes que a gente deseja. Ó, vou puxando aqui vou puxando assim, ó. Misturando um pouco com essa cor aqui que eu já tenho, né, gente? Porque, ó, fazendo os detalhezinhos aqui, ó. Depois eu vou misturar essas duas cores aqui quando tiver mais sequinho. Aqui, ó, a outra pétala. Misturando assim. Assim. Misturando. Aqui assim, ó, tá com uma... Aqui tem uma cor branquinha também. Aqui mais escurinho. Faz parte dessa pétala de cá. Assim. Assim, misturando assim. Assim, aqui para essa pétala aqui. Assim. Observe que é para dar uns detalhes, tá? Nessas nossas pétalas aqui. Tá, gente? Então, assim, já botando aqui assim um detalhe mais escurinho, que é um pouco mais de profundidade. Aqui assim também. Assim.
Só pra assim, tá? Aqui da mesma forma, que é um pouquinho mais profundo da parte de cá. Aqui assim. Aqui assim, esse lado aqui um pouquinho mais profundo também. E aí misturo com a outra cor que já tá lá. Certo? Olha só. Misturando aqui assim. E vou puxando, gente. As cores vão se misturando com as que eu já tenho, né? Vou pegar o pouquinho do púrpura, botando aqui uma pinceladinha aqui, e vou esparramar. Aqui, ó. Só pra fazer um detalhe. Aqui também é um detalhezinho que eu faço nelas, né? Assim. Assim. Pegar um pouquinho também de púrpura para colocar nessa aqui que eu deixei mais fortezinho do lado de cá. Assim. Certo, gente? Então, olha aqui, ó. Olha os detalhes dessa flor, tá? Agora nós vamos fazer então essa parte aqui assim, ó. Aqui, ó, coral. Aqui, ó. Opa. Coral aqui. Aqui eu sei que vai vir coral também, porque a parte deu uma entradinha, né? Aqui na outra pétala aqui embaixo. Essa pétala aqui, ó. Essas 3 pétalas aqui, tá? Já vou usar o púrpura, como eu falei antes, como eu já tô usando. Eu já uso aqui assim ele, para deixar a parte mais escurinha, essa parte de baixo aqui. Sabe? Assim, tá? Agora eu vou usar o meu branco, vou fazer os detalhes, nessa, eu puxar mais pra cá, pra mão não aparecer, ali assim, ó. Assim, e poder ali, pra poder fazer bem os detalhes, certo? E não marcar. Então aqui assim, ó, em encontro das pétalas, né, tem que estar bem definido. Aqui, ó. Aqui assim, assim. Essa parte aqui também. Essa parte aqui também, ó. Faz parte dessa pétala aqui, né? Ó. E agora eu desço, tá? Observem que o branco veio de fora para dentro e o coral, a cor coral, de dentro para fora. Então, porque eu não posso colocar, né? Tem que haver essa separação quando a gente faz essas cores aqui, quando pinta uma flor. Mas aqui no meio a gente tem que haver a mistura delas se entrelaçarem. Então tem que ter, isso aí é muito importante. Eu gosto de fazer bem o contorninho daquilo que é branco, tá aqui. Vou usar um pouquinho a cor coral para fortalecer aqui essa partezinha que ela tem uma entradinha aqui, né? Aqui assim. Aqui assim ela tem outra entradinha. Então, daí vai ficando um pouquinho mais forte.
Vou pegar um pouquinho do púrpura para fortalecer essa entradinha que tá aqui, assim. São detalhes, gente, tá? São detalhes, mas é uma flor sem mistério. Quem está iniciando, muito bom poder começar a pintar com esta flor. Neste vídeo eu tô dando todas as dicas necessárias para você que está iniciando pintura em tecido. Também para quem já pinta há mais tempo, ótimo, né? É um pano que ficou muito bonito. Vai estar tudo no guia de cores. As cores, o molde. Ficou um pano grande, tá? Os desenhos são grandes. Porque a ideia era mostrar bem como a gente pinta, né? As folhas e as flores, tá? E também depois vai ter um jarro com transparência, gente. Um vaso, na verdade não, um vaso, não um jarro, um vaso. Desculpa aí minha fala. É um vaso com transparência, tá? Vou botar um pouquinho aqui do coral também para detalhe. Observem que é uma folha que tem alguns detalhes que são importantes, né? Para deixar ela mais bonita. Então, aqui assim, fazer aquela folha que fica meio viradinha, essa aqui, né? Essa pétala. Porque ela é mais curtinha, tá uma flor de lado. Então, olha aqui, ó, fica assim. Tá? Observe. Mistura, né, gente? Olha aqui, ó. Não deixa a cor ficar tão separada. Né? Tá dando uns realce aqui, umas tremelica. Ó, assim. Tá? Separo, vou colocando aqui, ó. E a flor vai ficando com esses detalhes. Depois vai vir a jarra aqui na transparência, vocês vão ver, vai ficar bem legal. Então, um pouquinho do coral aqui nessa partezinha aqui, ó. O pincel que eu estou usando é o número 10 da Condor, tá? Pincel lixado. Eu gosto muito de trabalhar com pincel lixado. A maioria não trabalho se não for lixado, porque não tem como você fazer detalhes se não for lixadinho o pincel. Então não adianta. Não adianta a gente querer fazer quando não tem as condições de fazer com o pincel lixado. Porque os detalhes ficam muito diferentes. Muitos. Então, tá. Fizemos as duas flores, né, gente? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o miolo, tá? Vou dar o meu pincel aqui, ó. Estão os dois miolos aparecendo. Então, aqui, ó. Pegar o amarelo ouro, tá, gente? O amarelo ouro. Tô usando aqui o ouro. Vou usar um pouco do púrpura e o amarelo canário também. Depois eu vou usar o sépia. Então, são essas cores que eu vou usar aqui. Inicio com o amarelo ouro, tá? Assim, ó, somente batidinhas, tá, gente? Batidas. Somente batidinhas. Observem. São batidinhas que eu dou. Não fico esfregando muito, né, o pincel no tecido. Assim, ó. Vou pegar um pincel um pouquinho menor, porque o desenho agora também é um pouquinho menor. Aqui assim. Com amarelo ouro. Passar nas duas partes aqui, ó. Tá? Assim. O amarelo canário na parte aqui de baixo, tá? Amarelo canário. Ok. Vou pegar o púrpura. Tudo batidinho, ó, gente. Todas elas batidinha. Ó, batidas.
aqui assim, ó, umas batidinhas. Que eu já fiz as batidinhas aqui, né? Depois ele vai fazer uns risquinhos, fica bem legal. Assim. Com o amarelo, com o púrpura, aqui que eu tô fazendo. Aqui, ó. Tá? É o púrpura. Batidinhas aqui na parte de baixo também, assim, ó. Certo? Eu faço assim para depois misturar bem as cores. Tá? Vou pegar agora o sépia, que eu tenho aqui também. Assim. Fazendo umas batidinhas. Aqui o meio também vai o sépia. Aqui em cima também dá uma batidinha com o sépia. Observe que eu tiro a tinta grossa aqui. E depois eu pego e venho aqui pra cima com ela, né? Assim. E tiro aqui assim, ó. Aqui o sépia. Tá? Agora, com o amarelo canário, eu vou fazendo aqui assim, ó. Partes que estão do lado. Certo? Só a batida, tá, gente? Nada além de batidinhas. Ó, só batidinhas. E vou pegar o branco. Mesma forma. Tá? Fazer umas batidas aqui, assim. Ó, só batidinhas. Vou pegar o meu pincel filete com a cor púrpura, tá? Vou fazer uns risquinhos assim, ó. Que é o que às vezes essas flores apresentam, né? Onde sai o pólen. Aqui em cima também. E agora com o meu pincel, vou bater em cima onde eu fiz esse risquinho aqui, ó. Pra não ficar muito marcado. Assim, ó. Tá? Vou pegar um pouquinho mais do branco. Pra dar uns detalhes um pouquinho mais forte. Assim, ó. Assim, ó. Aí fica uns detalhezinhos, né? O pincel mesmo já dá. Filete. Fazer umas pintadinhas aqui assim, ó. Um pouquinho, só pra... E vou fazer com o pincelzinho esse também pequenininho. Vou pegar um pincel aqui menor, pequeno. E vou fazer a viradinha aqui no branquinho aqui assim, ó.
ali, tá? Então, observe que é um miolinho dessa flor. As cores que eu usei são cores bem simples, né? Vou fazer esse outro miolo aqui agora para vocês verem também como é que ficou esse aqui. Tá? Então, assim, ó. Inicio com o amarelo ouro, batendo assim, fazendo batidinhas. Aqui assim, ó. Tá? Passando um pouquinho por cima do coral, né? Aquela cor que eu tinha antes, cor coral. Assim. Na parte de baixo também. O amarelo ouro, ele percorre todo esse miolo aqui. Assim. Tá. Vou usar o púrpura. Botando aqui assim. Também com batidinhas. Aqui assim. Na parte de baixo. Assim. Vou iniciar a botar o sépia, aqui também na parte de baixo. Assim. Na parte de cima, a mesma coisa, um pouquinho de sépia também. Assim. Quero fazer essa parte de baixo um pouquinho mais escura que a outra, porque ela é uma flor virada, então o miolinho também, ele é mais viradinho, né? Quero descer um pouquinho com o branco, com o amarelinho, aqui assim, ó. Fazer ele mais perto do miolo. Vou usar o branco agora, para dar os detalhes, aqui assim. Assim. Lembrando, gente, sempre que o branco, o tecido suga muito a cor branca. Às vezes tem que vir reforçar um pouquinho depois, tá? Porque ele acaba sugando, né? O branco é uma cor que o tecido ele meio desaparece no tecido. Deixa assim. Vou colocar aqui o miolinho aqui no meio. Parte mais escurinha aqui assim. Como é ela tá viradinha, então ela vai ficar mais curta que a parte de baixo. Assim. Vou usar o branquinho, um pouquinho do lado de cá. O branco não, o amarelinho aqui assim. E com o pincelzinho que eu fiz antes, eu vou fazer agora também a mesma marquinha com esse detalhe. Só para fortalecer um pouquinho aqui com sépia. Essa parte aqui central. Assim. E com o branco, eu vou fazer isso aqui, ó. Assim. Então, finalizamos o miolo, tá? Eu quero fazer um detalhe aqui nessa nossa flor, assim, ó, com o pincel filete e com o púrpura, fazer umas voltinhas assim, ó, não em toda, como eu fiz na folha, tá? Fazer aqui também nesta flor, assim, ó, pouca coisa, tá? Não demais, que assim, ó, só para fazer um detalhe que parece que dá uma reforçada na cor, fica um detalhe bonito. E não é difícil, gente, observem, é muito fácil, muito fácil. Quem está iniciando na pintura, tá? Pode perceber que isso aqui não tem mistério fazer isso aqui. Pincel filete número 0, tá? Só pegar a cor púrpura,
colocar aqui assim, ó, não é para fazer em toda ela, tá? É alguns detalhes em algumas partes da nossa flor. Olha só, já dá uma diferença. Vou fazer nesta outra aqui, que é assim, ó. Pouca coisa, eu procuro que tenha as cores mais fortes, tá? Que é assim, ó, daqui pra cá, ó. Observe como vai ficando legal. E você que chegou até agora, pessoal, deve ter observado como ficou bonita essas flores com essas folhas, tá? Então, compartilhem esse vídeo para quem vocês conhecem, os amigos de vocês, quem gosta de pintura, tá? E vão, sempre que vocês olharem os vídeos, vão curtindo, deixem o seu like, né? Assim vocês incentivam o canal, tá, galera? Vamos dar uma força para este canal, a gente quer chegar a 1000 inscritos, né? E foi um vídeo para iniciantes, porque ele foi bem explicativo, mas também para quem já pinta, para quem já faz pintura também, ficou ótimo esse vídeo. Certo, pessoal? Então, olhem só, as nossas flores ficaram muito bonitas com as folhas. Este é o segundo vídeo, é a parte 2 deste vídeo, tá? Depois eu vou publicar também como vai ficar o nosso vaso com transparência. Certo, galera? Então, não se esqueçam, deixa o seu like. Quem não se inscreveu, se inscreva e bora lá misturando as tintas.